Muito bom dia, vereador Cecílio Santos. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Prazer falar com a CBN novamente. Um grande abraço a você e toda a equipe CBN. Vamos lá, um susto muito grande. Ao que tudo indica, o acidente foi causado exatamente quando tem essa desaceleração, quando se afunila para esse ponto da John Boy Dunlop, exatamente na ponte sobre a rodovia dos Bandeirantes. E a gente fala aí de 7 veículos envolvidos, mas ainda bem, nenhum ferido. Mas nós já tivemos outros acidentes exatamente neste ponto, infelizmente até a morte, até que recentemente, de uma motociclista aqui em Campinas. O que está sendo feito? Porque ali, vereador, já era para ter uma obra efetiva dentro desse planejamento com os trabalhos do corredor BRT. Afinal, são 6 pistas de um lado para o outro e depois afunila naquela ponte que já não funcionava quando a John Boy Dunlop era antiga. Exatamente, Flávio. Essa obra da John Boy Dunlop, na verdade, nós fizemos sugestões para que as obras de arte, as pontes, os elevados, fossem construídos por inicial, porque são obras mais complexas e, portanto, um tempo maior, demora mais. O planejamento da prefeitura foi justamente ao contrário, iniciando por trechos onde pudessem ser feitos e já liberados. Pois bem, esse trecho específico é objeto de reclamações, de acompanhamento e sugestões da nossa parte desde o início, porque, como você bem mencionou na reportagem e no comentário, é onde afunila o trânsito e já houve acidentes, inclusive acidentes fatais. Graças a Deus, esse acidente de grande proporção não houve vítimas. Mas o prejuízo material é muito grande. E acabei de falar com o secretário de Infraestrutura e é a mesma celeuma de sempre. E está sendo planejado, está sendo feito, a obra já iniciou e, como a reportagem, a Valéria falou muito bem, não tem nenhum trabalhador, não tem obra efetiva nesse local. Para nós, usuários das vias John Boy Dunlop, a obra começa efetivamente quando tem máquina, quando tem gente trabalhando, quando a gente vê a tubulação subindo aí, os pilares da ponte sendo construídos. Isso não está. Então, no meu modo de entender, Flávio, existe assim, uma certa leniência, um descaso, um desrespeito com a população do Campo Grande e todos que circulam nesta grande artéria do nosso município, que é a Avenida John Boy Dunlop. Nós, desde o começo do meu mandato, nós já tem acompanhado, a CBN tem acompanhado, nós procuramos discutir as diretrizes diárias e as opções de circulação do Campo Grande com o restante da cidade e inclusive com outras cidades. Justamente porque a gente passa por ali todo dia, toda hora a gente passa por ali e vê o sofrimento que é de toda a população. Mas, infelizmente, o prefeito Dário tem dado pouca atenção ao distrito do Campo Grande e muito pouca atenção a essa questão da obra da John Boy Dunlop, que é o corredor do BRT. Inclusive, eu estive na Autoban, meados do ano passado, justamente para entender. É problema com a Autoban? A demora que está ocorrendo na execução dessa obra? A Autoban foi muito claro, muito taxativo. Conversei com os engenheiros lá e eles disseram: vereador, nós não temos nenhum empecilho para que a obra aconteça, muito pelo contrário, nós fizemos sugestões para que o canteiro de obra fosse adequado para não atrapalhar a rodovia, que nós não podemos parar a rodovia, entende? Mas não há nenhum empecilho por parte da concessionária da rodovia em que essa obra seja realizada. Então, está tudo adequado, está tudo certo, agora é responsabilidade da prefeitura executar a obra. Portanto, Flávio, não há nenhuma explicação aceitável até agora por parte do secretário de Infraestrutura ou do próprio prefeito para a população de Campinas. E afirmo a você, os ouvintes da CBN, nós estamos tomando providências, já conversei com os demais vereadores que residem na região, mandei mensagem para eles, em função dessa questão do recesso, para procurarmos o quarto andar e entender e cobrar celeridade na resolução desse problema e outros que tem também no corredor do BRT.
BRT voltando do recesso, nós vamos estudar medidas cabíveis, medidas possíveis para serem adotadas pelo Legislativo, para que o Executivo respeite o contribuinte, respeite o morador do Campo Grande, do Ouro Verde, e faça valer, não é, o contrato com as empresas que fizeram a licitação e ganharam esse trecho da obra, para que executem a obra no prazo determinado. Isso também nós estamos cobrando hoje, já estou encaminhando requerimento ao secretário e ao prefeito para informar o cronograma específico da obra. Que, claro, tem um prazo, a gente sabe disso, para que o canteiro de obra seja montado, para que as fases da obra sejam executadas. E é justamente isso que nós queremos. Porque não basta dizer, teve a chuva, teve não sei o que lá, mas sempre vai empurrando com a barriga a passo de tartaruga e a população do Campo Grande do Ouro Verde pagando a conta por não ter essas obras concluídas, Flávio. Exatamente, esse é o ponto mais problemático. O senhor também citou outros pontos mesmo do corredor BRT. Quais são eles, quais são esses gargalos que o senhor identifica também como membro, né, dessa comissão permanente na Câmara? Flávio, nós temos alguns acessos aos bairros que são muito complexos, entende? E precisa de atenção. Ali, por exemplo, para a entrada para o cemitério Parque das Flores, nós temos observado ali acidentes de pequena monta, mas que é muito complicado. Então, tem a interferência ali, a interface, né, com o loteamento, né, o empreendimento que está sendo construído ao lado, né, mas é um dos pontos que a gente tem questionado. Tá certo? O outro ponto, obviamente, é esse trecho do corredor entre a PUC e a própria rodovia dos Bandeirantes, e não está concluído, segundo o próprio secretário. É uma negociação que está sendo feita com o shopping ali ao lado, mas a gente sabe de toda essa questão econômica, como é que está, botar isso para um particular como contrapartida, precisa de um planejamento do particular, do empresário, para garantir essa obra. E a gente sabe que o recurso que veio do governo federal e o planejamento da prefeitura é para executar todo o corredor do BRT na região do Campo Grande. Então, essas negociações precisam ser feitas de uma forma célere para que essa obra seja concluída e entregue à população. Até porque nós vamos discutir, e temos discutido, né, a questão da operação dos ônibus, e veja, um acidente como esse, uma situação como essa, impacta significativamente na operação dos ônibus, portanto, atrapalhando a vida de milhões de pessoas, de muita gente na região do Campo Grande, na cidade. Vereador Cecílio Santos, vereador também membro, né, dessa Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender novamente a CBN. Eu que agradeço, Flávio. Só faço uma observação que como as comissões funcionam por 2 anos, e aí tem a eleição do presidente, portanto, a renovação dos membros das comissões. Então, até o ano passado estava nessa comissão, eu tenho interesse em continuar, mas será discutido aí quem serão os membros, provavelmente dessa semana e a semana que vem, para a renovação das comissões na Câmara. Tá? Eu agradeço à CBN por dar atenção a essa questão e parabenizo o Flávio por ter procurado a gente e procurado sempre pautar esses temas que são de grande relevância para a nossa cidade. Muito obrigado.